Olá, hoje a gente vai estar fazendo algumas resoluções de 4 questões do nosso livro Ser Protagonista de Química, na página 22, volume 2, segundo ano. Então, vamos lá ver o que a gente pode estar aprendendo hoje e cada vez mais melhorando nosso desempenho. Então, nós temos aqui a questão 14, que fala o seguinte: uma solução aquosa contém 0,2 mols de ácido nítrico em meio litro de solução. Qual é a concentração em mol por litro de ácido nítrico nessa solução? Então vejamos, nós temos aqui duas informações, que é o número de mols que a solução contém. Então, N1, número de mols do soluto, que é 0,2. mols do ácido nítrico em meio litro de solução. O que é meio litro? O volume da solução. Lembrando que soluto o índice é 1, solvente o índice é 2 e a solução não tem índice. Então o volume aqui não tem esse númerozinho aí. E o volume é meio litro. Então qual é a concentração em mol por litro? Você já tem aqui o 0,2 mols e tem o meio litro. Logo, você vai ter apenas a fórmula da concentração em mol por litro, que é a divisão do número de mols pelo volume, número de mols do soluto, pelo volume em litro. Então, 0,2 substituindo, dividido por 0,5. Nós temos aqui a divisão efetuada, que dá 0,4 mol por litro. Professor, eu posso resolver isso de outra maneira? Pode. Você pode resolver isso de outra maneira, que é fazendo a proporção. Ora, se você tem 0,2 mols, tá? 0,2 mols em meio litro, como a concentração é por 1 litro, então, por 1 litro, você vai ter o dobro. Não é isso? O dobro. 0,2 mols em meio litro, em 1 litro é o dobro. Então, nosso X aqui vai ser 0,4. Se você quiser, pode também estar fazendo meios pelos extremos. Mas você pode usar o raciocínio da proporção. Então, vejam aí que é o mesmo resultado. Tá bom? Vamos para a questão 17. O leite é um alimento rico em cálcio. Sabendo que em 200 ml de leite há 335 mg de cálcio, importante você, quando for resolver os problemas, estar grifando, né? Tá observando as informações. Então, você já tem aí a informação do volume, que em 200 ml de leite, 200 ml de leite, tem 335 mg de cálcio. Determine a quantidade de cálcio ingerida em miligramas por um indivíduo que consome 300 ml de leite. Então, determine a quantidade de cálcio ingerida em miligramas. Ora, essa questão você pode fazer perfeitamente por regra de 3. Essa primeira pergunta, porque aí você tem duas perguntas. Primeiro é a massa ingerida em 300 ml de leite. Então, em 200 ml de leite que você ingere 335 miligramas. E em 300 ml?
qual é a massa, né? Determine a quantidade de cálcio ingerida. Então, qual é a massa desse cálcio que vai ser ingerido em 300 ml. Pois bem, vamos efetuar a matemática aqui, simplificando os dois zeros, já que na perpendicular eu posso fazer isso, e fazer meios pelos extremos. Então, nós vamos ter 2x, 2 vezes x, esse x é a massa a ser descoberta em 300 ml de leite, né, qual vai ser a massa ingerida, a massa de cálcio, e 3 vezes 335, que dá 1005. Aqui já que eu estou colocando o resultado, tá, pessoal? Então, dá a multiplicação dos meios pelos extremos. Então, nós vamos ter que x vai ser 1005 dividido por 2. Portanto, a massa ingerida vai ser 502,5 miligramas de cálcio. É de se confirmar, né? Se você toma 200 ml de cálcio, 335, em 300 ml você vai ingerir mais cálcio. Bom, e a outra pergunta é: calcule a concentração do cálcio em gramas por litro. Então, aí nós temos a concentração comum, que é a divisão da massa do soluto pelo volume em litro, gramas por litro, né? Isso aqui já não é a concentração molar, é a concentração comum, em gramas por litro. Professor, então eu vou ter que... você vai usar os valores, um dos dois pares, 200 ml e 335 miligramas, ou 300 ml e o 502,5 miligramas descobertos agora. Mas vejam só, você não precisa fazer a transformação, porque você iria ter que fazer a transformação dos dois. Vamos raciocinar comigo. 200 mililitros para litro, divide por 1000. E 335 miligramas para gramas, divide por 1000. Então, você iria dividir por 1000 os dois valores. Então, nesse caso aqui, a gente pode usar os valores como estão, porque você iria fazer a mesma operação matemática nos dois valores. Então, pode deixar do jeito como está. Então, a massa de 335, né, miligramas, ou 0,335 gramas, se for dividir por 1000, dividido por 200 ml, ou 0,200 se fosse dividir por 1000. Mas você ia dividir por 1000 os dois, e o resultado dá o mesmo, que é 1,675 gramas por litro. Claro, né? Isso ficou claro? Questão 18. Determinada a estação de tratamento de água processa cerca de 20.000 litros de água por minuto. Para evitar risco de fluorese, a concentração máxima de fluoreto na água não pode ultrapassar 8 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Considerando o volume total de água tratada por hora, determine a quantidade máxima de fluoreto que poderá ser adicionada à água. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer é observar que esses 20.000 litros, que é o volume, é por minuto. A questão quer o volume total por hora. Então, que volume é esse, né? Por hora. Nós vamos pegar a primeira coisa para falar sobre o volume, é pegar e fazer a nossa regrinha de 3, em que 20.000, né, litros é em 1 minuto.
Então, qual vai ser o volume da água tratada nesse problema? Qual vai ser o volume? Em 60 minutos, que é 1 hora. Tá? Logo, o nosso volume de água que vai ser tratado é 12, 6 vezes 2, 12, e temos aqui 5 zeros. Os zeros bonitos, hein? Então, nós vamos ter 1.200.000 litros de água tratado por hora. Esse é o volume. E a concentração foi dada, que é a concentração máxima de fluoreto, foi dada como 8, né, vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro. Então, ele quer saber a quantidade vai ser o número de mols. Olha a pergunta. Determine a quantidade de matéria, a quantidade máxima de fluoreto. Então, ele quer o número de mols aí. Vamos ver o seguinte. A concentração é dada pela fórmula M, né? Igual a número de mols dividido pelo volume. Então, o que a gente vai descobrir é que o número de mols vai ser a concentração vezes o volume. Então, a concentração é 8. Eu vou tirar esse zero, tá? Aqui. Vamos deixar só 8 vezes 10 elevado a menos 5. Vezes agora o volume. Veja só, esse volume de 1.200.000 pode ser escrito como 12 vezes 10 elevado à quinta, deixando esses zeros aí na base 10. Porque 1.200.000 é 12 vezes 10 elevado à quinta. Então, aqui basta que, quando você tem multiplicação de potências de mesma base, somos expoentes. Então, 10 elevado a menos 5 vezes 10 elevado à quinta vai dar 10 elevado a zero, que é 1, né? Nas propriedades das potências. Então, você vai ficar somente, tá, pessoal, com 8 vezes 12, 96 mols. De que? De fluoreto. Foi necessário 96 mols de fluoreto nesses 1.200.000 litros de água. E questão 19. Tem-se 1 litro de uma solução 2 mols por litro de hidróxido de potássio. Qual é a massa de hidróxido de potássio que deve ser adicionada a essa solução para que ela passe a ter concentração de 3 mols por litro? Ora, tu tens aqui uma solução, né, 1 litro dela, que é 2 mols. 2 mols por litro. E você vai querer torná-la, ele diz inclusive que você despreze o volume, vai permanecer esse volume de 1 litro, e você quer deixar essa solução mais concentrada, passando de 2 mols para 3 mols por litro. Ora, qual foi a massa então aqui adicionada? Você adicionou 1 mol, tá? Então, se você adicionou 1 mol, a massa adicionada está fornecida aí nos dados.
56 gramas por cada mol. Pronto, aqui é a resposta. 56 gramas de... Para eu deixar essa solução mais concentrada, eu preciso adicionar mais soluto. Então, para passar de 2 para 3, eu aumentei 1 mol, ou seja, 56 gramas de hidróxido de potássio. É isso. E até a próxima.